Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo Martins, sou sysadmin do Walmart.com. Trabalho atualmente no time de arquitetura e projetos web e vim apresentar para vocês cloud sem cloud. O que seria isso? Antes de começar, queria perguntar a vocês, quem daqui usa Amazon, Hackspace, Heroku, Google App? Levanta a mão aí, por favor, só para ter noção. Ok. Vamos lá. Bom, imagino que todo mundo, ao migrar, vocês estão usando alguma cloud, antigamente vocês usavam alguma arquitetura, algum servidor no esquema antigo, máquinas físicas e etc. Imagino também que a forma de argumentar com algum dos seus gerentes seja as mais clássicas que existem velocidade, agilidade, disponibilidade, redundância de áreas. Você pode servir seu conteúdo do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia, seja lá de onde for. Todos esses argumentos são imbatíveis. Se você chega para o seu gerente e fala que você pode servir seu conteúdo do Brasil, ou em um dado momento a sua empresa começa a expandir os negócios e, por alguma razão, vocês fecham um negócio na Europa, na Ásia, facilmente vocês conseguem botar a sua aplicação a funcionar em outro continente, certo? Então, esses argumentos de velocidade, de agilidade, de expansão e multilocalidade são imbatíveis. Mas, queria deixar uma pergunta. Se nada disso for possível, ou se alguns desses argumentos não for possível, o que fazer? E aí onde começa o processo de convencimento. Porque se você tem essas restrições, você precisa trabalhar de algum jeito. Pode passar. Essas restrições podem existir por diversas formas. Essas restrições podem existir por diversas formas. Logo, por exemplo, você pode ter algum gerente que diga, não gosto da cloud, tenho medo da cloud, tenho medo que minha aplicação tenho medo da segurança da minha aplicação. Ou então, a mais antiga, e a mais comum, é você ter alguém que fala, prefiro que meu serviço rode em máquinas físicas, onde eu fico vendo as luzes dos servidores, etc. Porém, sem cloud, no caso de uma aplicação, no caso do Walmart, por exemplo, você não consegue viver sem isso, porque a cloud fornece agilidade, estabilidade, proporciona a gente ciclos de testes. A gente faz infinitos testes em dev, QA, nos nossos ambientes de teste. Para quando chegar em produção, a gente só ter certeza do que a aplicação vai funcionar do jeito que a gente planejou. É claro que, se vocês viram a palestra da Fernanda, do Facebook, o Facebook quebra em produção, o Walmart quebra em produção. Qualquer aplicação vai quebrar em produção. Mas a diferença é a quantidade de vezes e como quebra. Porque nossos testes, teste de arquitetura, teste de código, proporcionam que quebre de forma diferente, quebre de forma faseada, não quebre todo de uma vez. É como se fosse um corredor, se ele perde um braço, continua correndo, perde o outro, continua correndo. Mas ele vai conseguir continuar correndo. É diferente de simplesmente cortar no meio e para a aplicação. E se tratando de e-commerce, tudo é dinheiro. Então, não pode simplesmente quebrar de uma vez, tem que pensar em quebrar de formas diferentes, quebra uma parte, mas continua entregando, continua vendendo. O lema principal da nossa filosofia lá do time aliás, da empresa inteira, é sempre vender, continuar vendendo. Para isso, faz parte do pensamento lá do nosso time, continuar pensando e melhorando na arquitetura e como escalar e como fazer esses testes. Por isso, não dá para viver sem cloud. E sem a cloud, a restrição do Walmart tem a ver com isso. A restrição do Walmart, o Walmart é diretamente concorrente da Amazon. Logo, existe a restrição direta de não colocar aplicações na Amazon ou em qualquer outra cloud pública. E aí, o que a gente faz? Fica sem isso? Claro que não. Essas restrições fez com que a gente pensasse de outra forma.
Essas restrições fizeram com que a gente pensasse de outra forma, fez com que a gente usasse outras ferramentas. Pode passar. No caso do Walmart, nossa cloud, sem cloud, não existe aquelas siglas ECE, IBS, SQS, CQC, SPT, essas coisas. A gente usa ferramentas similares, ferramentas open source para suportar grande escala e proporcionar esses ciclos de testes, proporcionar o amadurecimento da aplicação, proporcionar o amadurecimento da arquitetura, com a finalidade de ter essa habilidade em produção. Esse é o nosso objetivo. E essas são algumas ferramentas que a gente usa. Todas essas ferramentas, como eu falei, são open source. A gente estuda e aplica. A gente não tem a ferramenta como as clouds públicas têm, mas a gente tem a funcionalidade. E aí, combinando essas ferramentas, a gente consegue ter a funcionalidade de autoscale, a funcionalidade de storage as a service, criação de máquinas virtuais, seja ela de forma rápida, de forma lenta, autoscaling. A gente consegue fazer deploys. Tudo isso a gente consegue combinando essa série de ferramentas. Pode passar. Por exemplo, na parte de computação, essas duas ferramentas, o Docker e o LXC, são ferramentas que eu recomendo, se você é sysadmin, instalar para os seus desenvolvedores, fazer com que eles testem primeiro nesses ambientes, porque isso proporciona que o desenvolvedor teste, execute. Você pode fornecer para ele suas receitas de configuração de servidor, ele pode replicar, antes de chegar no ambiente de dev, você pode replicar para o desenvolvedor um ambiente para ele poder desenvolver e pegar os bugs antes de chegar em produção. E antes, ele instalando esse software pode ser instalado no AVM, no próprio laptop, faz com que eles testem no laptop, na infraestrutura fácil, só subir. Poderia subir, criar uma máquina no VirtualBox ou algo assim. Você cria uns containers, replica a sua configuração do seu servidor de produção e faz com que ele teste exatamente o que o código vai ter em produção. Você pode mocar situações no laptop dele e aí faz com que ele amadureça isso, feche vários ciclos de correção de bug, correção de algum defeito. Para isso, no caso do Walmart, isso é muito importante. Se trata de um e-commerce. Se você errar um zero, você pode vender uma geladeira por R$10. E isso aí todo mundo compra. Claro que, no outro lado, um erro desse tipo gera um prejuízo de milhões. E como tem muito acesso, essa escala cresce muito rápido. Então, você pode chegar a 10, 20, 30 milhões. Se você errar em vários lugares, se você errar o preço de alguma coisa, você pode chegar em 30 milhões muito fácil. E aí, por que você chega a ter um prejuízo de 30 milhões? Porque você não validou um ciclo correto de desenvolvimento. Então, essa é a questão. Então, essas ferramentas, instalar um ambiente, proporcionar um ambiente para o desenvolvedor, é o trabalho do sysadmin, ajuda ele a reduzir o seu trabalho. Inicialmente, você vai ter um trabalho para setar o ambiente para ele, configurar, mas uma vez feito, todo mundo se beneficia dessa situação. E é por isso, eu recomendo, se você é sysadmin, perca um tempo, configure uma dessas duas, ou a que você tiver mais familiaridade, de conhecer outros, instale uma infraestrutura dessa para o seu desenvolvedor, para os seus times de desenvolvimento, que irá facilitar bastante o ciclo de desenvolvimento. Vou passar. Bom, ferramentas de gerenciamento de configuração. Bom, de sysadmin para sysadmin, uma dica de ouro. Se você usa aquele install.sh, esqueça dele, porque deixa ele no passado, porque hoje, com essas duas ferramentas, Puppet e Chef, já usei os dois, hoje eu uso bastante o Chef, tenho um certo carinho pelo Chef, mas essas duas ferramentas proporcionam que você crie toda a sua infraestrutura
de forma clara, versionada no Git ou em algum gerenciador de código, e deixa claro para o desenvolvedor, deixa claro para o seu time o que você está fazendo, como você está configurando, como você está parametrizando a sua infraestrutura. E outra coisa bastante importante se você tem um script SH que você, por acaso, usa, cada um programa de um jeito. Nesse caso, essa pessoa que programa bem ou mal, ou muito avançado, quando ele precisar se ausentar da empresa, outra pessoa vai precisar assumir. E como é que ele vai olhar para aquelas 200 linhas que fazem milagres? Ele não vai entender. Usando uma dessas ferramentas, fica muito mais claro para o time, caso alguém precise te substituir, ou as pessoas tiram férias, então fica muito mais fácil para uma pessoa que vai te substituir entender exatamente o que ela fez, o que ela pretendia fazer, e assim continuar o trabalho, ajudando os times de desenvolvimento. Uma outra questão seria que você consegue versionar tudo. O Puppet, o Chef, você consegue deixar todas as receitas, todos os manifestos, tudo versionado. Deixar muito mais claro para a sua equipe o que você está fazendo. Você consegue muita agilidade, se você com a mesma configuração, com as mesmas receitas, você consegue manter ou criar os ambientes. Pode que seja o ambiente dos containers do desenvolvedor, um ambiente de dev, um ambiente de QA, um ambiente de prod. Com isso, você trabalha uma vez, pensa uma vez e apenas vai ajustando variáveis de ambiente, seja ele o desenvolvimento, ou os containers, ou o ambiente de prod. Com isso, você trabalha uma vez e quando chegar no ambiente de produção, você simplesmente roda uma receita ou um manifesto e está configurado e está criado o seu ambiente. Essa é a grande vantagem de uma ferramenta de gerenciamento de configuração. E isso, utilizando o Puppet Chef, você consegue criar ferramentas ou criar situações que você ganhe bastante tempo, como eu vou explicar em seguida, combinando o Chef e o Knife. Na Cloud e sem Cloud, por exemplo, combinando ferramentas como a Nginx e o Chef, você consegue ter, ao invés de ter o autoscale, onde você parametriza parâmetros de carga de CPU, tanto thresholds de altos e baixos, lá conosco a gente não tem isso, a gente usa de outra forma, as ferramentas que a gente tem funcionam, a gente tem outras possibilidades. Então, da forma que a gente usava no passado, hoje é um pouco diferente, a gente tinha o Nginx na frente, servindo como ponto, primeiro receber todos os requests dos usuários, e na parte, funcionando como upstream, a gente tinha os servidores de aplicação. Dessa forma, a gente consegue ter o Nginx funcionando como load balance. Porém, no caso de autoscaling, no caso do autoscaling, a gente combinando a ferramenta, o Chef, com o Nginx, a gente consegue ter o autoscale. Por exemplo, na criação de uma máquina com o Chef, a gente cria a máquina, registra no Chef, ela vai aparecer no Chef Server. Uma vez ela aparecendo no Chef Server, a gente consegue com o Knife fazer uma busca por máquinas com determinado nome. Supondo que as máquinas de back-end tenham no nome -be, supondo que seja um back-end Python, -be, Python. A gente poderia fazer uma busca procurando por asterisco, esse nome da máquina de back-end, ponto asterisco, e aí a gente, com uma busca, usando o Knife, buscando no servidor do Chef, a gente conseguiria trazer todos os hosts com aquele nome. E dessa forma, pode passar? E dessa forma, a gente tem o nosso autoscaling. Então, mais uma vez, a gente combinando ferramentas de um tipo, com outras ferramentas, estudando uma ferramenta, entendendo todas as possibilidades, tendo outra ferramenta, entendendo todas as possibilidades e juntando as duas, a gente tem uma funcionalidade. Não é porque a gente não tem a ferramenta autoscaling
do fornecedor X ou Y, porque a gente não tem a funcionalidade. A questão é, a gente pensa em funcionalidade, a gente não pensa em ferramenta. E dessa forma a gente combina uma coisa com a outra e tem a funcionalidade. Pode passar. E aí, esse seria o resultado final. Esse resultado final significa que a gente... Volta só um instante, Volta só um instante, Cris. Não, volta. Na primeira linha, seria o seguinte. Vou só explicar bem rápido, só para vocês terem noção do que acontece nesse pequeno trecho de código. Na primeira linha, isso é um código de receita do chefe. Está dividido em dois. Os dois primeiros, a primeira linha e o primeiro bloco, são receitas do chefe. O último bloco é uma receita do template. O que isso quer dizer? A primeira linha, na receita do chefe, o que ele faz? Ele faz uma busca, procura por node. Essa é uma possibilidade que o knife e o chef combinados nos dão. Ele faz uma busca por node, todos os nodes que têm o nome BE, no caso ficou diferente um pouco do exemplo, mas a ideia é a mesma. Procura pelos nodes, todos os nodes que têm o fqdn BE-server. Supondo que esse BE-server seja o servidor de application server, certo? Que vai renderizar o código Python. Ele atribui todos os elementos do array a uma variável. No segundo bloco, essa variável, ainda dentro da receita, é passada para dentro do template. Dentro do template, chega o array da busca, do resultado da busca. Dentro do resultado dentro do array e no template, ele vai iterar com todos os elementos do template, aliás, com todos os elementos do array, fazendo com que, se eu tivesse criado com o knife 10 servidores, 10, 20, 50, e todos os 50 nomes de máquinas estariam ali dentro. E aí, nessa iteração, eles apareceriam no upstream do Nginx. E dessa forma, agora, por favor, dessa forma, eu sairia, como no slide anterior, eu sairia de 1 para N, seja lá qual fosse a quantidade de máquinas que eu tivesse criado. E dessa forma, a gente tem um autoscale. Então, mais uma vez, é a combinação do chef, knife e configuração dinâmica de Nginx que a gente tem a funcionalidade do autoscale. Pode passar. Deploy. Como eu falei, a função do nosso time é proporcionar para os desenvolvedores a maior facilidade possível, seja ela para que eles consigam desenvolver e tenham autonomia para desenvolver e realizar os testes deles. A ferramenta que a gente usa para proporcionar isso a eles é o Jenkins, configurado de forma com que eles tenham autonomia total para fazer deploy, criar máquinas e fazer configurações de deploys de configuração da forma que eles quiserem, nos ambientes de desenvolvimento. Eles não fazem ainda deploy em prod. Porém, o que a gente consegue com isso, a gente consegue dar autonomia para o desenvolvedor. Dar autonomia para o desenvolvedor é importante no seguinte ponto. Nosso time tem 12 pessoas. E o time de desenvolvimento tem pelo menos, imagino que mais de 150 desenvolvedores. É uma relação que nunca vai conseguir funcionar de um para um. É uma relação muito desproporcional. Mas o time de arquitetura e de sysadmin, trabalhando de forma com que dê autonomia para eles, a gente faz com que eles não dependam tanto da gente. E mais uma vez, combinando ferramentas, dando autonomia para eles, eles conseguem fazer deploy, N vezes, deploy de várias formas, deploy nos servidores de front-end, de back-end, servidores, existe a opção de tag, ele pode fazer deploy da tag que ele quiser, e no momento que ele quiser. Essa autonomia proporciona que lá
lá no ambiente de dev, ele faça N deploys, N testes, para quando ele chegar, o código chegar em prod, chegar de forma limpa, e como estava no slide lá no início, apenas dar um headshot em prod. É claro que essa é a nossa intenção, de sempre tentar amadurecer o código de forma que evite os incidentes em prod, como eu falei. Em produção, sempre tem a questão do site e da disponibilidade do site, de forma que não pare de vender. Então, todas as ferramentas, o que a gente trabalha, é sempre focado em melhorar e amadurecer o desenvolvimento e proporcionar mais autonomia aos desenvolvedores. Por fim, o cloud sem cloud é basicamente a gente ter as ferramentas, entender as ferramentas, estudar as ferramentas, estudar todas as possibilidades que uma ferramenta tem, estudar as possibilidades que outra ferramenta tem, soma as duas, combina as duas, e aí você tem uma funcionalidade. A gente não se, como eu falei, a gente não se prende a uma ferramenta X ou Y. A gente se prende à funcionalidade. Se a gente precisa de autoscale, a gente vai atrás de como ter o autoscale baseado nas ferramentas que a gente tem. Se a gente precisa de um storage as a service, tudo bem, a gente pesquisa, estuda as possibilidades, faz com que a gente passe a usar o storage as a service. E com isso, somado às ferramentas de automação, as ferramentas que o Chef proporciona, no caso o que a gente usa é o Chef, somado às ferramentas que o Chef proporciona, a gente consegue amarrar todos esses componentes e fazendo com que a nossa cloud funcione do jeito que as funcionalidades proporcionam. Então, essa é a ideia que eu gostaria de deixar para vocês. Essa é a forma da cloud sem cloud. A gente não se prende à ferramenta X ou Y, Z. Claro, a gente usa essas ferramentas, mas se a gente precisar de uma funcionalidade ou outra, a gente busca, instala e combina para ter uma funcionalidade. Bom, gostaria de agradecer a vocês a presença, 5 horas da tarde. Queria abrir para perguntas, se vocês tiverem. Honestamente, prefiro responder do que falar. Boa tarde. Boa tarde. Minha dúvida em si sobre o seu ambiente é mais sobre quando você utiliza em si o Puppet e o Chef, porque ambas são ferramentas muito próximas. Uhum. E eu queria entender porque meu TCC vai ser nessa área e aí eu queria ver o porquê de você escolher usar as duas e não uma só para fazer ambos os serviços, alguma coisa do tipo. Se tem alguma solução. O porquê desse. Entendi. Eu já usei o Puppet no outro trabalho que eu tinha, e hoje no Walmart eu uso o Chef. Aqui no slide eu coloquei só como demonstração, assim, só para apresentar para vocês. Hoje em dia eu uso mais o Chef, que tem mais familiaridade fico mais à vontade com o Chef, é uma questão pessoal. Mas ambas têm a mesma filosofia, ambas têm as mesmas funcionalidades, ambas fazem a mesma coisa. A filosofia de uma é um pouquinho diferente da outra, mas eles fazem a mesma coisa. Se você tiver mais facilidade com uma com a outra, escolha uma e segue. A questão é deixar de usar o install.sh. Essa é a ideia. São duas dúvidas, na verdade. Você colocou ali que no esquema de autoscaling você usa o Chef combinado com o Nginx, né? Uhum. O Nginx vindo de balanceador de carga entre os seus servidores de aplicação. Mas esses servidores por trás dos servidores de aplicação, você manualmente tem que prover eles, né? Provisionar. Você não vai ter nenhuma ferramenta que vai provisionar automaticamente os servidores ou retirar os servidores do ambiente, né? Que aí, de certa forma, aí teria o alto do scaling, que basicamente você está escalando, mas aí você tem que fazer a busca lá, como você mostrou pelos nós, mas esses nós têm que estar vivos, né, para poder eles serem adicionados. Sim.
Aí essa seria a primeira pergunta, que esse passo você teria que fazer manualmente, né? Ativação dos nós, o provisionamento desses nós que vão ser adicionados. Bom, na parte de instalação dos nós, é toda automatizada. A gente usa o Knife, combinado com o Chef. Não, beleza, isso aí tá claro. Tá, mas é manual, não é um autoscale, mas o passo de instalação é todo automatizado até aparecer no Chef Server. Aparecendo lá, o agendamento é agendado, o Chef é agendado para rodar, sei lá, a gente pode colocar cada 1 minuto ou cada 1 hora, não sei, ou roda manual, dependendo da situação. Se for uma situação muito crítica, a gente não espera o Chef rodar automático. Então, a gente cria as máquinas, já roda o Chef e o script acontece. E aí ele itera no array e cria os upstreams do Nginx. No caso de remover, a remoção é manual, pode ser manual, na verdade é manual, a gente simplesmente deleta com o Knife, deleta o servidor e na próxima vez que o Chef rodar, a busca acontece novamente, o array vai diminuir, itera novamente e o campo lá do upstream do Nginx vai ser preenchido com uma quantidade menor de servidores. Legal. Aí a segunda pergunta é, você colocou lá na parte de storage que você usa o Ceph e usa o Swift do OpenStack, né? Se eu não me engano, do projeto OpenStack. Tanto o Ceph tem a funcionalidade de objeto como o Swift. Em que situações você usa um ou outro? Na verdade, a gente usa o Ceph. O Swift eu coloquei como... Algumas dessas ferramentas a gente usa e outras eu coloquei como apresentação. Opção de fazer a mesma coisa. A gente usa o Ceph. O Ceph tem a mesma funcionalidade do S3. A gente consegue criar bucket fechado, público ou não, consegue criar os objetos e consegue interagir com ele via API. Então, nosso storage hoje, ExaService, é tudo via API. Tudo funciona, tudo funciona desconectado. São vários pedaços se comunicando via API. É mais ou menos assim que funciona. Pois não. Boa tarde. Leonardo, talvez eu esteja confuso, talvez não esteja com um tema totalmente esclarecido. Mas na questão da infraestrutura propriamente física, né? Vocês usam um servidor as a service também? Físico? Não, a gente usa o VMware. Como eu falei, algumas das ferramentas que eu coloquei lá, a gente ou usa ou é opção para simplesmente apresentar para, caso alguém não conheça, ficar conhecendo. A gente usa VMware. Do nosso ponto de vista, do nosso time, a gente simplesmente cria. Mas, obviamente, existe um outro time de suporte que monitora se existe ou não máquinas físicas disponíveis para hospedar as máquinas virtuais. Certo. Mas as pessoas do nosso time, a gente simplesmente cria, a gente usa o Knife para criar as máquinas, e aí a gente passa... O Knife é uma ferramenta do Chef, componente do Chef, é um plugin para o Chef, que você pode criar, combinando o Knife com um plugin para o VMware, a gente consegue criar máquinas automáticas, seja elas, sei lá, a quantidade que for necessária. Certo. E na questão de oportunidade de negócio mesmo, a gente Desculpe. Na questão da oportunidade de negócio, na AWS, a gente tem essa questão muito elástica, né? Uhum. Tu vê vantagem para que essa elasticidade própria seja competitiva em relação à terceirizada? Olha, sim, eu vejo assim, os serviços que rodam na Amazon, assim, disparados, são serviços muito bons. O Netflix roda, a infraestrutura é fantástica. Não tenho, assim, eu particularmente não seria nem maluco em questionar. Fato, assim, muito bom. A questão é que o Walmart, para a infraestrutura do Walmart, existe a restrição política. O Walmart, a Amazon é concorrente direto do Walmart. Logo, existe uma política de não hospedar em terceiros, principalmente concorrentes, a infraestrutura da própria empresa. Então, a gente se viu nessa situação, mas é claro, a gente precisa de mim, várias pessoas do time conhecem a infraestrutura da Amazon, sabe as funcionalidades, os benefícios,
Só que a gente trouxe essas funcionalidades e benefícios para a nossa situação. Claro. Não é por não ter que a gente não tem. Entendi. Essa é a ideia. Entendi. Mas não querendo ser advogado do diabo, mas teoricamente perdem dinheiro ou não? Não sei. Assim, o site, a nossa infraestrutura é dimensionada para o nosso site. A gente consegue, em momentos, por exemplo, o momento mais crítico de um e-commerce é Black Friday. Então, nesse período a gente consegue criar N máquinas para suportar o tráfego. E é um momento que não pode ter erro, que é o momento onde o e-commerce mais vende durante o ano. Então, nesse momento, a gente cria infraestrutura de modo que espere o tráfego que vai acontecer, realmente acontece, e aí depois, quando passa, a gente destrói todas as máquinas criadas. E aí essas máquinas, as máquinas físicas, que antes estavam ocupadas com essas máquinas virtuais, criadas para esperar a Black Friday, elas vão ser reaproveitadas em outro momento. Assim, financeiros, eu não saberia dizer, assim, de verdade, não saberia dizer se tem perdas ou não, mas eu sei que, tecnicamente, é assim que a gente está trabalhando. Legal, obrigado. Tem aqui, toma. Minha dúvida, uma outra dúvida que me veio na cabeça agora é o seguinte: existem outras soluções, como por exemplo o OpenStack, que um amigo falou aqui mais cedo. Por que vocês decidiram montar toda a infraestrutura do zero sem utilizar um sistema de nuvem privada, que é o que vocês têm no momento, só que implementada manualmente, ao invés de pegar um sistema que já vem todo pronto, já vem mais mastigado para o setor de TI, que é sempre melhor, mais fácil. Né? Mais mastigado é melhor. A infraestrutura que a gente tem hoje não foi montada agora. Foi montada, o Walmart.com, acho que tem 3 anos. Então, na época, foi essa a opção. No futuro, é possível que migre para uma outra infraestrutura, mas na época foi essa a opção. Acho que tinha uma pergunta lá no... essa é a questão do tempo. Algo mais? Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado.